Boa tarde a todos, bem-vindos a um novo webinar do ciclo de webinars de Covid-19, a Organização da Ordem dos Enfermeiros. Hoje é um dia especial, é o Dia Internacional das Parteiras e dos parteiros e, consequentemente, dos enfermeiros de saúde materna e obstétrica, especialistas em saúde materna e obstétrica. Connosco temos um painel que foi da organização da mesa de Colégio de Especialidade de Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica, em que a moderadora será a enfermeira Alexandrina Cardoso, e que eu vou-lhe dar a palavra. Enfermeira Alexandrina. Muito obrigada. Agradeço a atenção e agradeço o cuidado que teve em estar connosco neste nosso dia e neste momento em que estamos todos presentes. Como foi dito... Peço-lhe só que fale um bocadinho mais alto. É que mais alto? Um baixinho. Ok. Vou Ou tentar. então aumenta o som do microfone. Já está. Melhor? Melhor? Vai a comunicar, alto-falante, microfone, câmara e aumenta o do microfone. Já está. Pode ser do auricular. Ou então aproxima o auricular à boca. Desliga o teu. Eu vou tirar isto. Está bem? Depois faço a conta. Melhor agora? Ui, assim eu seco. Agora melhor? Se calhar é melhor que os auriculares, mas aproxima assim o auricular à boca. Sim? Melhor Sim. agora? Melhor? Sim. Muito melhor. Então vá. Como foi dito, e agradeço o seu cuidado e esta introdução, este webinar toma por mote para as apresentações e para as discussões Covid-19, os direitos e os deveres do casal nos cuidados no âmbito da gravidez, do parto e do pós-parto. E como sabem, estamos em tempos de Covid. A 2 de março deste ano foi comunicado pela Direção-Geral da Saúde a presença de 2 casos no norte de Portugal. E a história em Portugal começou aí. A presença deste vírus determinou uma transição para todos, quer enquanto cidadãos, quer mesmo enquanto profissionais de saúde. E os desafios foram muitos os desafios lançados. O modo de viver, tal como o conhecíamos, desvaneceu-se. A necessidade do distanciamento social é um dos maiores desafios que a situação atual coloca à humanidade e aos portugueses em particular, dado que são um povo latino. Pois este distanciamento contraria o instinto humano básico de interação, que nos faz falta a todos nós. Até há cientistas que chamam a isto um enigma evolutivo, na medida que, quando as pessoas se sentem inseguras, a tendência ao longo de todas as histórias é que procuram a segurança no grupo. Mas, nestes tempos, no tempos de Covid-19, este impulso de procurar os outros, estar junto dos outros, aumenta o risco de infecção e acrescenta um maior compromisso à saúde. E por isso é um grande desafio. Quando a esta realidade adicionamos o ser enfermeiro, esta realidade que é para todos nós, e adicionamos esta realidade de ser enfermeiro e os cuidados da enfermagem, que de acordo com aquilo que está descrito nos padrões de qualidade da Ordem, centram-se na relação interpessoal de um enfermeiro e de uma pessoa ou grupo de pessoas. E quando olhamos para isto, observamos um aumento significativo na complexidade desta realidade. Enquanto profissionais, de facto, é muito complexo ser enfermeiro em tempos de Covid. Então, como é que nós podemos ser enfermeiros? Como é que se pode ser enfermeiros nestes tempos? E como é que podemos continuar a entender as pessoas como seres sociais, agentes intencionais, com comportamentos baseados nos valores, nas crenças, nos desejos, de natureza individual e que torna cada ser único, com dignidade própria e com direito a autodeterminar-se, tal como é definido também nos padrões de qualidade da Ordem de Enfermeiros. Então, como é que nós podemos, tendo este mandato, tendo este entendimento da realidade, como é que podemos continuar a ser enfermeiro em tempos de Covid? E é neste contexto que novos desafios são lançados aos ESMs, aos enfermeiros especialistas em saúde materna e obstetrícia. E, por isso, a escolha deste tema.
E por isso, hoje, neste dia e nestes tempos, este foi o tema que escolhemos. E porquê que escolhemos este dia? Como já percebi por todas as mensagens que foram enviadas, hoje é um dia especial para nós. É um dia que, em termos internacionais, é comemorado o dia que nos outros países são nurses midwives, são midwives, mas que aqui em Portugal nós somos enfermeiros especialistas em saúde materna e obstetrícia. E por isso hoje será e poderemos comemorar como o nosso dia. Para este debate e para esta discussão, nós temos aqui a presença de ilustres convidados. Temos a Irene Cerejeira, que é enfermeira especialista em saúde materna e obstétrica, é atual presidente do colégio e é enfermeira-chefe no Serviço de Obstetrícia do Centro Hospitalar Póvoa de Varzim, Vila de Conde. Temos a Mia Negrão, ela é advogada e dedica-se à área do direito da saúde, com especial enfoque nos direitos relacionados com a gravidez, com o parto e com o pós-parto. Temos também o José Portugal, que é enfermeiro especialista em saúde materna e obstétrica, é atual secretário da mesa do Colégio da Especialidade e ele é enfermeiro no bloco de partos da maternidade de Daniel de Matos, no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. E gostaria também de agradecer a presença de todos, ainda que virtual, mas é uma nova forma também desafiante para lidarmos uns com os outros e de continuarmos a encontrar-nos. Gostaria muito então de agradecer a presença de todos os colegas e agradecer muito o tempo que dispensaram para partilhar connosco este dia e esta hora. As questões que gostarem de colocar e que desejem colocar, os comentários que quiserem fazer, agradecemos-vos que os coloquem por escrito. É possível fazê-lo, como já vi que a maior parte de vós já percebeu, no chat, através do chat, e depois no final poderemos dar um tempo para a discussão e a apresentação destes e dar resposta e que os convidados deem a resposta a algumas questões que queiram colocar. Assim, enfermeiro Fernando, eu passo a palavra à enfermeira Irene, que eu vou parar de partilhar. Passo então a palavra à enfermeira Irene, que abordará o modelo de cuidados seguros e algoritmo na tomada de decisão para assistência no parto, não sem antes lhe lançar uma provocação, que é, neste tempo e nos tempos de Covid, será que as mulheres precisam ter ou têm ou adquiriram agora uma nova forma de parir? O que é que mudou nisto? O que é que mudou neste processo do corpo, que sempre foi assim? Será que agora mudou alguma coisa? Será que o trabalho de parto sofreu algum efeito, alguma mutação com o SARS-CoV-2? E será mais satisfatório, mais seguro e mais significativo para todos a mulher estar sozinha durante este processo? Então passo-lhe a palavra. Olá, estão a ouvir? Acho que é mesmo a chama de microfone. Desculpem, mas isto é mesmo um problema de microfone. Estão a ouvir-me? Estamos a ouvir, enfermeira Irene. Muito bem, obrigada então. Então, muito boa tarde a todos. Obrigada, Alexandrina. Os meus primeiros cumprimentos vão para os ESMOs. Hoje é um dia memorável, é o dia 5 de maio, é o Dia Internacional do ESMO. Vamos comemorar este dia com este webinar. Tenho uma lista muito grande de agradecimentos a fazer pela capacidade de resiliência no cumprimento desta nossa missão e o único destinatário deste agradecimento e desta grande lista é cada um dos ESMOs. Parabéns, ESMOs, todos contam, contamos contigo. Muito obrigada. Este Dia Internacional tem por mote as midwives com as mulheres, celebrar, demonstrar, mobilizar, unir. O nosso tempo é agora. E no agora, damos destaque aos contextos de cuidados em tempos de Covid-19. Consultem o site da Ordem e vão encontrar uma homenagem organizada por esta mesa para todos nós.
Agradeço também ao Conselho Diretivo e ao Conselho de Enfermagem, na pessoa do Sr. Enfermeiro Fernando Macedo, a disponibilização do recurso a esta plataforma webinar, que nos permite realizar um seminário via internet. Quanto às provocações deixadas pela Alexandrina, são assertivas e vão de encontro ao que pretendemos. Passando então a responder. Não, as mulheres não precisam de ter uma nova forma de parir. Eu entendo é que nós, profissionais de saúde, médicos e enfermeiros, especialistas, perante esta pandemia nada esperada e da qual pouco sabemos, ficamos muito inseguros e com muitas questões e poucas respostas. Claro que o processo corporal do trabalho de parto é o mesmo em tempo da Covid-19. Nada mudou. E a mulher não deve parir sozinha. Os casais planearam ter um filho, construíram sonhos, afetos e desafios e planearam estar com e estar em. A denominação de casal grávido diz tudo, fala por si. A separação é agressiva. Por outro lado, também é importante a proteção do esmo. Devem, por isso, serem criados circuitos Covid e não Covid. A tutela pediu isso a todos os serviços de obstetrícia para elaborarem planos de contingência. Isso está feito. Por outro lado, a evidência científica diz que as mulheres grávidas não apresentam maior risco de desenvolver doença grave Covid-19 comparando com a restante população. O que prevalece, efetivamente, são as comorbilidades. Daí a necessidade de construir um algoritmo para a tomada de decisão na assistência ao trabalho de parto no casal grávido e pelo esmo. E vou então partilhar um fluxograma que nós elaboramos. Espero estar bem. Ninguém está a queixar, deduzo que esteja bem. São os quadradinhos, volta a fazer aquilo que fez com os quadradinhos. Ok, minimizar. E aqui minimizar. E ok. Está melhor agora, certo? Excelente, excelente. Muito bem, obrigada. Então apresentamos aqui este fluxograma para vos dizer o que é. Que, enquanto esmos, nós fizemos, está no site da Ordem, elaboramos uma pronúncia em nome da mesa do colégio. E essa pronúncia está centrada nas intervenções autónomas do esmo e em gravidez de baixo risco. Nós tomamos algumas decisões na emissão dessa mesma. Estamos a falar de mulheres com Covid negativo ou a aguardar resultados, mas com questionário epidemiológico negativo. Porque eu acho também muitas vezes nós não valorizamos aquilo que questionamos através dessas orientações da DGS, em que perguntamos se há história de febre nos últimos dias superior a 37,5, se tem tosse, dificuldade respiratória, a história de viagens ou residência em áreas com transmissão comunitária ativa, contacto com alguém com suspeita de Covid ou Covid positivo, porque de acordo com essas respostas e percebemos a aguardar resultados, o ESMO deve utilizar EPI de acordo com a situação, de acordo com o facto de se está a menos de 1 metro, se está a mais de 1 metro, exigimos e compreendemos e sabemos, e influenciamos e pedimos aos esmos que efetivamente se protejam através do uso de EPI, mas defendemos a presença do progenitor. Esse progenitor também é ele que fazemos o questionário epidemiológico e se efetivamente ele tem um questionário epidemiológico negativo, volto a dizer, defendemos a presença do progenitor. A presença da pessoa significativa é essencial para a experiência de parto positiva e significativa e se isso não acontecer vai deixar impacto na saúde desse casal e desse filho a médio e a longo prazo. Lamentamos, no entanto, a falta de orientação clara por parte da DGS. Venho convidados para participar nestas decisões. Para a mesa, o parto daquele casal grávido tem que se constituir uma experiência satisfatória, segura e significativa. Nas parturientes assintomáticas,
sem contactos de risco, com quarentena realizada ou com teste Covid negativo, associando-se aqui à proteção dos esmos, como já disse e volto a repetir, que é importante que se use o EPI adequado a cada situação que se nos apresenta. Sabemos que o período de incubação de Covid-19 é de 2 a 14 dias, no entanto, a transmissão e o contágio pode ocorrer em média 5 ou 8 dias. Para isso, a mesa elaborou recomendações para a parturiente, isto é também uma questão de literacia em saúde, e o que pretendemos é que, portanto, aquilo que recomendamos à parturiente e que ela deve ser informada é da importância de usar máscara desde a admissão, desde que chega ao hospital, que esteja em sala individualizada e com acessos específicos e bem identificados. Existe a monitorização cardiotocográfica contínua, eu sei que depois vocês vão perguntar porquê e depois eu darei a resposta, que sejam monitorizados os parâmetros habitualmente associados à sintomatologia desencadeada pelo coronavírus, nomeadamente a temperatura corporal e as saturações de oxigênio por oximetria de pulso, com valores inferiores a 93%, devem ser reportados, assim como valores superiores a 30% de ciclos respiratórios também devem ser reportados. Também concordamos que seja permitida a presença de um acompanhante durante o trabalho de parto, desde que este esteja assintomático e nos 14 dias assintomático, de acordo com o questionário epidemiológico da DGS, ou que nos 14... Portanto, basta ter um item positivo do questionário assintomático, do questionário da DGS, que não deve estar presente. E também acrescentamos que nos 14 dias anteriores tenha estado em coabitação com a parturiente, ou então, o ideal é um teste para Covid-19 negativo há pelo menos 24 a 48 horas. Que a grávida também reconheça, que a grávida ou parturiente reconheça que não haverá lugar à possibilidade de troca de acompanhante, que reconheça e incentive o acompanhante a cumprir as regras de lavagem, higienização das mãos, a etiqueta respiratória, o uso de máscara cirúrgica, o distanciamento seguro dos profissionais de saúde e confinação obrigatória ao espaço que lhe é atribuído. Que reconheça também a necessidade da avaliação da temperatura corporal do acompanhante, reconheça a necessidade dos profissionais de saúde usarem equipamento de proteção individual nas interações com a grávida, reconheça a necessidade de limitar ao mínimo os profissionais que a acompanham, que assistem ao parto, que reconheça também a necessidade de se adotarem restrições adicionais, como restringir visitas nas enfermarias e impedir a troca de acompanhante de visitantes. Eu acho que as grávidas, as parturientes, os casais, são, portanto, sendo informadas desta necessidade, eles próprios são os primeiros a dizer, olha, o que é preciso fazer? Preciso de uma máscara, não trouxe, preciso mudar de máscara, pedem isso muitas vezes para mudar de máscara. Portanto, entendemos nós, mesa, que estas recomendações devem ser feitas às parturientes. Aos esmos, o que é que a mesa recomenda? Recomenda efetivamente usar a EPI adequada à assistência ao parto natural, pelo menos de 1 metro de distância e para mais de 1 metro, evitar procedimentos e tentar concentrar os procedimentos que têm na distância a menos de 1 metro, apoiar as escolhas das mulheres, quando estas preferem o parto em posição lateral ou de 4 apoios, é o ideal, efetivamente são posições seguras. Ajuizar clinicamente a necessidade de interromper a cardiotocografia, e tenho aqui um bocadinho a resposta àquilo que há bocadinho falávamos, porque o ESMO é um profissional especializado na área de assistência ao parto. Portanto, ele saberá juntar todos os dados que tem clínicos para uma tomada de decisão. Portanto, nós dizemos, efetivamente, há necessidade de cardiotocografia contínua, mas depois o ESMO irá ajuizar se deve ou não interromper essa cardiotocografia, tendo como objetivo a implementação de intervenções autónomas relacionadas, por exemplo, com estratégias não farmacológicas para o alívio da dor de trabalho de parto, nomeadamente o uso da bola de pilates e o rebozo, porque para usar o amendoim não é um recurso recomendado, pelo aumentar o maior, portanto, promover o aumento do número de infecções. Promover também o contacto pele com pele, que depois o
Portugal irá falar disso, favorecer a amamentação precoce, supervisionar o uso das regras de higiene, higienização e etiqueta respiratória e o uso da máscara cirúrgica, quer do acompanhante, quer da parturiente. Vou retirar então este meu slide. E agora preciso de vos ver. Puxa o riquinho para cima de Já todo vai. o ecrã e aparece parar compartilhamento. Ok. Este meu computador. Todo do ecrã. Já estou lá. E aparece uma barra. Parar aqui, parar. Ok, já vi. Já está. Já está? Sim? Estão a ver? Prontos. Depois desta apresentação que me ajudou um bocadinho a orientar o meu discurso, eu queria também tecer algumas considerações e, entretanto, eu já me calo. O que é que eu quero dizer? Quero dizer que espero ter sido clara na justificação da nossa pronúncia relativamente ao algoritmo que elaboramos relativamente às decisões a tomar. Dizer-vos também que atualmente defendemos e apostamos, e está a começar a ser feito, a importância do rastreio ao casal grávido. Nas mulheres com Covid positivo, entendemos nós que as intervenções do ESMO são interdependentes e, portanto, acho que o casal deve ser envolvido nas tomadas de decisão, mas enquanto que nós na gravidez de baixo risco aguardarmos o resultado do Covid ou com um questionário epidemiológico negativo, nós temos efetivamente decisões a tomar nossas. Quando nós estamos a falar de um casal cuja parturiente tem um Covid positivo, deve ser partilhado com o obstetra e o neonatologista e envolver o casal em todas as tomadas de decisão. A evidência diz-nos que há 2 achados relativamente à transmissão do SARS-CoV-2. Portanto, a transmissão vertical ainda não está confirmada. Os estudos que pesquisaram o vírus na placenta, no líquido amniótico e no sangue do cordão concluíram a ausência do SARS-CoV-2. Também sabemos que as mães podem passar o vírus através das secreções respiratórias depois do nascimento. Juntando isto tudo e sabendo também que o SARS-CoV, que o parto vaginal, ou seja, que o parto vaginal não é nenhuma contraindicação para uma mulher com Covid positivo, porque as secreções vaginais foram testadas e os resultados também foram negativos, passamos a mensagem de quê? De que queremos que se respeitem as mulheres e que os ESMOs prestem cuidados seguros. Utilizem, e volto a repetir, proteção adequada. Terem atenção ao equipamento de proteção que usam durante os esforços expulsivos das parturientes, porque muitas delas não conseguem manter a máscara cirúrgica e, portanto, os ESMOs têm que efetivamente se proteger, colocando um campo transparente na frente, quando a mulher está a parir na posição tradicional. Por isso é que dizemos que o ideal efetivamente é de cócoras ou de lado. Relativamente também queremos alertar que ao nível da saúde mental, nesta altura há um risco aumentado de ansiedade e depressão. Relativamente à indução do parto, é de considerar em grávidas de risco para limitar o tempo de internamento e minimizar os contactos, portanto, planear as coisas. Relativamente também à analgesia epidural e à RAQI, não há contraindicações. Há contraindicações, sim, relativamente à administração de corticosteroides. Estes corticosteroides a administração deve ser muito ponderada. Claro que, efetivamente, é uma intervenção interdependente, é prescrito pelo médico, mas, no entanto, importa sabermos que o uso deste tipo de medicação potencia esteroides sistémicos na mulher. E o que é que acontece? Acontece que essas doses devem ser negociadas com o obstetra e com o neonatologista, porque pode ocorrer um síndrome de stress respiratório e pode acontecer também edemas que comprometa efetivamente a saúde da mulher e do recém-nascido. Daí, quando temos,
Portanto, uma grávida, uma parturiente, normalmente uma grávida, a fazer corticosteroides, é importante instituirmos o balanço hídrico para evitar, efetivamente, isto segundo a ACOG, a sobrecarga de líquidos. Não posso terminar então quero deixar aqui um agradecimento público à doutora Mia Negrão pelo seu contributo a título gracioso. Muito obrigada, doutora Mia Negrão. É uma referência, tenho muito gosto que aqui esteja. E aos ESMAs, protejam-se. Sabemos que é difícil, mas a nossa missão é estar junto das parturientes, dos casais grávidos, em todas as fases da gravidez e do trabalho de parto e puerpério. E somos insubstituíveis. Obrigada. Muito obrigada. Irene, agradeço a clareza, a sistemática e o rigor do que partilhaste connosco. De facto, uma prática e decisões baseadas na evidência é a única forma de organizarmos e prestarmos os cuidados significativos para as mulheres e para a sua família, tal como é a nossa missão, ou como está descrito na nossa missão. Agora, passo a palavra à Mia Negrão, que abordará o tema direitos e deveres da grávida, parturiente e puérpera em contexto de Covid-19, numa perspectiva jurídica, a quem também lanço uma provocação. Então, diga-nos lá, em tempos de Covid-19, de uma pandemia, em tempos de uma pandemia, e que em Portugal ainda é um estado de calamidade, onde é que ficam os direitos do casal? E os seus deveres? Nestes tempos, não seria mais benéfico para a saúde da mulher, do feto, recém-nascido, e do pai, ou pessoa significativa, serem os profissionais da saúde a tomar as decisões por eles? Não seria tudo muito mais fácil? O que lhe parece? Passo-lhe a palavra. Olá, muito obrigada. Obrigada pelo convite, antes de mais. Estou aqui, vou responder isso, estou aqui a tentar só partilhar aqui os slides, para ver se toda a gente vê. Já conseguem ver ou ainda não? Doutora Mia, ainda não. Ok, acho que está ainda a carregar. Ok, há quem diga que sim, que está a ver, portanto não sei muito bem. Eu ainda não consigo ver, por isso... Ok, agora já consigo ver. Toda a gente consegue ver a apresentação? Sim, sim, sim. Pronto, ótimo. Sim. Então, antes de mais, vou apresentar-me para quem ainda não me conhece. Sei que há aqui muita gente que já me conhece ou que já fez algum workshop comigo ou que me segue nas redes sociais e portanto, para essas pessoas eu peço desculpa, se calhar vou-me repetir um bocadinho porque tenho falado tanto sobre estes temas que é impossível não me repetir. E por um lado ainda bem porque há coisas que convém dizer até à exaustão. Então, vou apresentar-me primeiro. Eu sou advogada, comecei nesta área devido ao número elevado de processos de violência obstétrica, que não se chamam processos por violência obstétrica, eles têm outros nomes, porque a violência obstétrica ainda não é um crime em Portugal, mas fui-me apercebendo que realmente havia muitas más práticas na obstetrícia e havia muitas mães a quererem fazer reclamações e eu comecei por ajudar, depois entrei mais para esta área, decidi fazer o curso de doula, precisamente também para ter do meu lado mais conhecimento científico e do que era a fisiologia do parto. Entretanto, fiz também o CCP para ser formadora e fiz o curso de instrutora de massagem infantil, porque essa é uma outra vertente da minha vida. Gosto muito de bebés, gosto muito de crianças e gosto, sobretudo, de acompanhar as famílias desde a gravidez até depois ao pós-parto e até ao primeiro e segundo e às vezes terceiro ano. É sempre bom conseguir acompanhar o meu trabalho e perceber como é que as famílias depois se constituíram e principalmente quando os partos têm bons desfechos, não é? Quando a experiência de parto é positiva e é feliz. Então, o resumo desta apresentação, eu vou falar aqui dos direitos na gravidez, no parto e no pós-parto, vou falar no consentimento informado e dissentimento, que acaba por ser também um dos direitos na gravidez, parto e pós-parto. Vou falar um bocadinho, muito ligeiramente, sobre as recomendações da OMS e a orientação da DGE, porque há aqui, de facto, uma contraditoriedade.
E vou depois deixar assim fazer uma chega aqui à vossa atuação, àquilo que devem fazer nestas circunstâncias pandémicas. E espero então responder às questões da enfermeira Alexandrina. Se não responder, depois far-me-á outras questões ou alguém há de fazer novamente e certamente sairão daqui mais esclarecidos. Então, começando aqui pelos direitos na gravidez, parto e pós-parto, eles estão plasmados na Lei 15/2014, que foi editada pela Lei 110/2019, ou seja, em outubro de 2019, adicionou-se um regime de proteção na gravidez, parto e puerpério, e este regime vem contemplar aqui uma data de direitos, tem alguns princípios, ou seja, começa por listar quais são os princípios pelos quais se rege este regime, não é? esta secção, e alguns dos direitos que eu escolhi aqui para vos falar, porque não dava para falar de tudo, são o direito à informação, o direito ao consentimento informado ou à recusa informada, se bem que o direito ao consentimento informado é um direito humano e, portanto, não há aqui, não há esta questão, aliás, não é um direito humano, é um direito fundamental, não há esta questão de, ele não precisava de estar na lei, mas está precisamente para reforçar que é mesmo muito importante no contexto do parto, da gravidez, do pós-parto, na amamentação, é muito importante que seja respeitado o consentimento informado e lá está a recusa informada, até porque na obstetrícia aquilo que mais vezes tem que se fazer é dissentir, ou seja, recusar procedimentos em vez de os consentir, infelizmente, porque há muitos protocolos ainda que são muito pouco flexíveis e as parturientes têm mais vezes que dizer não, eu não quero, obrigada, do que dizer, olha, por favor, gostava de saber mais sobre qualquer coisa, por exemplo, a analgesia epidural. Eu sei que isto não é assim em todos os hospitais, em todas as maternidades, e ainda bem, mas ainda é em muitas, infelizmente. Depois, o direito ao respeito pelas escolhas e preferências da grávida. Isto aqui já acaba por incluir também aquilo que é o plano de parto, e que também está plasmado nesta lei, porque de facto tem que se respeitar as escolhas e as preferências da grávida. E não só pelo tudo o que está escrito no plano de parto, porque o plano de parto também, às vezes, eu sei que os ESMOs se queixam muito que há planos de parto que são chapa 5, que são tirados da internet e vêm todos iguais, eu sei perfeitamente disso, mas também, se pensarmos na perspectiva do consentimento informado, os consentimentos, ou melhor, os formulários de consentimento também são sempre chapa 5 e não são individualizados àquela pessoa e àquela situação em concreto. Portanto, no fundo, acabam por ter a mesma validade, que é, podem não ter nenhuma validade se eles não forem de facto informados e se não tiverem esclarecimento de base e se não tiverem sido feitos para aquela situação concreta. Depois, o direito à liberdade, à autonomia e à autodeterminação, incluindo o direito a não serem coagidas. E isto faz parte dos princípios desta lei, por uma razão muito simples, por saber que na obstetrícia acontece muitas vezes as mulheres serem coagidas, ou seja, eu não digo que lhes apontem uma arma à cabeça para elas tomarem uma decisão ou para consentirem determinado procedimento, mas aquilo que acontece é que, de facto, não há um respeito pela autodeterminação, ou seja, não se dão opções àquela parturiente para ela se autodeterminar livremente e acaba por se coagir na medida em que nem sequer se dão opções àquela pessoa. Há muitos outros direitos na gravidez, no parto e no pós-parto. Convido-vos a lerem a lei. E passamos aqui ao consentimento informado, que é alguém está a dizer que não me está a ver? Olha, eu também não sei como é que se mexe aqui na plataforma, portanto não sei o que é que podem fazer, mas desde que vejam os slides, se calhar diria eu que é o mais importante. Então, o consentimento informado. Há quem pense que o consentimento informado é um formulário em que se diz eu consinto, aliás, o formulário já está feito, e diz eu consinto, tal. E tem uma data de práticas listadas e de procedimentos e intervenções e a pessoa assina de cruz e está tudo consentido. Não é assim. Não é assim de todo. O consentimento informado é um processo contínuo que tem por objetivo assegurar a proteção do utente contra a sujeição a tratamentos indesejados. Significa que isto está sempre relacionado com o direito à autodeterminação. E, portanto, para haver autodeterminação, não basta uma pessoa ler um papel e fazer uma pergunta ou outra e assinar, muito menos no momento do parto, que é um momento em que, presumo que a maioria das mulheres vai para o hospital já com algumas contrações, não é? Portanto, não é o momento ideal para te estar a assinar um papel ou para te estar a fazer perguntas e para ser devidamente esclarecida e informada. Portanto, ainda bem que a gravidez são cerca de 40 semanas,
porque temos imenso tempo para nos informar, temos imenso tempo para pedir informações, para pedir esclarecimentos, para confirmar os esclarecimentos, para pesquisar, para tudo, e, portanto, nesse aspecto é um privilégio relativamente a outras questões de saúde que às vezes são mais urgentes. Depois, visa a participação ativa do utente na definição dos cuidados de saúde a que se sujeita, portanto, quem tem que decidir isto é a própria pessoa, portanto, neste caso, a grávida, a parturiente ou a puérpera. Claro que aqui o papel do profissional de saúde é sempre informar e esclarecer. Depois, é um consentimento informado, livre e esclarecido, parece que me estou a repetir, mas isto tem aqui muito que se lhe diga. Por trás desta pequena frase há teses e teses e teses de mestrado e doutoramento para se falar, porque, de facto, o consentimento para ser informado, livre e esclarecido precisa de cumprir alguns requisitos, que já vamos ver mais à frente quais é que são. Depois, a coisa engraçada do consentimento informado é que se autonomizou enquanto boa prática. Ou seja, quando se fala em boas práticas, estamos a falar sempre de consentimento informado. Não há uma coisa sem a outra. Não há boa prática sem consentimento informado, ok? Portanto, quando dizem, mas aquilo era uma boa prática porque eu percebi que era o melhor para aquela mulher. Certo, mas se não havia consentimento informado, se ela não foi esclarecida, então não é uma boa prática, ok? Portanto, isto é muito bom que se percebam disto, porque o consentimento informado faz parte das boas práticas. Depois, relativamente a formalidades, tal como eu dizia há pouco, não há necessidade sequer de um formulário, ou seja, esse formulário pode nem sequer ter validade legal, na verdade, exceto nos casos previstos na norma 015/2013 da DGS, não sei se vocês conhecem, mas é preciso reduzir o consentimento informado a escrito em algumas questões, nomeadamente na interrupção voluntária da gravidez, na amniocentese e outras técnicas invasivas na grávida, na procriação medicamente assistida, em atos cirúrgicos e anestésicos e outros. Portanto, depois convido-vos também a verem esta norma, porque é bom para estarem informados também desta prática. Tudo o resto, não há necessidade que seja um consentimento informado por escrito, é necessário sim que seja um consentimento informado. Aliás, mesmo nestes casos em que há redução à forma escrita, tem que haver tudo o que está por trás do consentimento informado, que é esta informação, o esclarecimento, etc. Então, o que é que não é o consentimento informado? Não é um formulário. Não é só um formulário, é muito mais do que isso. A validade legal, como eu dizia há pouco, depende do cumprimento de alguns requisitos, nomeadamente a capacidade para consentir, e eu aqui vou ser muito breve, normalmente eu discorro sobre isto um bocadinho, porque é uma matéria importante quando falo com ESMOs, quando dou os workshops, mas aqui vou só referir muito brevemente, que é a capacidade para consentir, ou seja, nós temos que perceber qual é a pessoa que temos à nossa frente e qual é a capacidade dela para entender o que nós dizemos e para consentir. E aqui não estamos a falar propriamente em questões de idade, estamos a falar da pessoa ter capacidades cognitivas para consentir, para entender aquilo que lhe estamos a dizer e para se autodeterminar relativamente à sua própria saúde. A suficiência da informação significa que aquela pessoa tem que ter informação suficiente para se autodeterminar, ou seja, cabe ao ESMO, neste caso, cabe a vocês darem esta informação, e aqui vou-vos dizer que o momento preferencial para o fazer eu sei que às vezes a vigilância da gravidez não é feita já nos hospitais onde depois as mulheres vão parir, mas quando há uma consulta de plano de parto, que é uma coisa fantástica, aqui é muito bom utilizar essa consulta para transmitir essa informação, para esclarecer algumas questões, para deixar um e-mail ou um número de telefone para depois aquelas mulheres poderem contactar quando têm questões. E a livre vontade, ou seja, não pode haver coação, portanto, aquela pessoa tem que estar a consentir uma coisa de livre vontade, ela tem mesmo que querer aquilo, não pode ser, olha, ou você faz isto, ou então o seu bebê vai morrer, ou eu não a vou ajudar se qualquer coisa. Isto acontece algumas vezes e, portanto, aqui não há livre vontade, ok? Aqui há coação. Portanto, a livre vontade significa que tem que ser o profissional de saúde a ter este cuidado de dar as opções àquela pessoa para ela se poder autodeterminar. Depois, o dissentimento. O dissentimento acaba por vir aqui, é a mesma coisa que o consentimento informado, mas é a expressão negativa do consentimento informado. Ou seja, em vez de eu dizer que sim, eu vou dizer que não. Significa que eu posso recusar tratamentos ou intervenções clínicas, continua a ser um direito, é reconhecido quaisquer que sejam as suas consequências práticas e funda-se, lá está, tal como o consentimento informado, no direito à autonomia e à autodeterminação.
E esta é uma frase que eu costumo dizer muitas vezes e que gosto muito, que é: existe um direito à saúde, não uma obrigação a ter saúde. Porque às vezes os profissionais de saúde perguntam: então, mas se eu sei que aquilo é melhor, eu não posso fazer, simplesmente não posso presumir que aquela pessoa quer o melhor? Não pode presumir coisa nenhuma, a menos que a pessoa esteja em coma e que não tenha uma diretiva antecipada de vontade, por exemplo, a dizer que não consente determinadas intervenções. Mas neste caso, os ESMos e os profissionais de saúde no geral têm que respeitar este dissentimento. E aqui, relativamente à orientação da DGS, tem gerado muita controvérsia, porque aquilo que vêm dizer vai contra as recomendações da OMS. Aquilo que vos queria dizer é que isto, eu presumo que já toda a gente sabe, quando dizem que os protocolos para grávidas Covid negativas devem permanecer inalterados, isto significa que tem que se cumprir a lei, de qualquer das maneiras, ok? Portanto, e a lei diz o quê? A lei diz que os profissionais de saúde, na assistência à gravidez, ao parto, ao pós-parto e na amamentação, devem reger-se pelas recomendações da OMS para uma experiência positiva de parto, ok? Portanto, se isto é assim, então, mantendo-se os protocolos inalterados, é isto que acontece. Cumprem a lei, portanto, o consentimento informado continua a ser um direito, mesmo que a grávida esteja Covid positiva, cumpre-se a lei e cumprem-se as recomendações da OMS para uma experiência de parto positiva. Eu sei que isto não acontece em muitos hospitais, eu sei perfeitamente disto, mas é isto que significa, ou seja, não se pode falar mesmo ao abrigo do estado de emergência, nunca houve uma restrição propriamente dita aos direitos na gravidez, no parto e no pós-parto, nem na amamentação. Aquilo que houve foi um ajuste, e entende-se em alguns hospitais a restrição do direito do acompanhante, porque não há material disponível, porque não se conseguiu criar um circuito de segurança, não é, para estas pessoas, mas de qualquer forma os outros direitos mantêm-se inalterados. Aliás, este próprio direito mantém-se inalterado, sofreu apenas alguns ajustes. Para a proteção, claro, e das pessoas todas e também dos profissionais de saúde. Depois aqui diz-nos a orientação que a grávida assintomática com contacto de alto risco ou com sintomas suspeitos de Covid ou a grávida Covid positiva, fala-nos aqui nestas questões todas, do parto se houver indicação médico-obstétrica, dos quartos isolados com pressão negativa e pessoal exclusivo, considerar um parto instrumentado se houver fadiga materna, analgesia e CTG segundo os protocolos habituais, cesariana tomar a decisão atempada, considerar a clampagem precoce do cordão, isolamento do recém-nascido, isto aqui foi o que gerou mais controvérsia, testar todos os recém-nascidos, não amamentar, se possível extrair o leite com bomba. E o que é que eu vos posso dizer sobre isto? Posso dizer que isto é uma mera orientação, ou seja, isto não é uma lei, isto não se sobrepõe à lei de maneira alguma. E, portanto, quando se fala aqui, eu vou pegar naquelas questões que são as controvérsias em separação da mãe. Isto só pode ser feito se houver consentimento informado, ok? Porque o consentimento informado continua a ser um direito e ele não foi restringido por razão nenhuma, nem pelo estado de emergência, nem pela situação de calamidade, nem por coisa nenhuma. É um direito fundamental e continua válido. E, portanto, para se isolar o recém-nascido, que é, aliás, uma prática que nem sequer é recomendada pela OMS, e tal como a enfermeira Irene Cerejeira tinha dito antes, de facto, não é isto que está recomendado não só pela OMS, mas também por outras entidades, e até a pronúncia da mesa. Aquilo que se deve fazer mesmo é o contacto pele com pele. Pronto. Mas, de qualquer das maneiras, não se fazendo, seja por sugestão do médico obstetra, do ESMO, seja de quem for, seja da própria mãe, isto tem que ser sempre feito com consentimento informado. Portanto, tem que se explicar os prós e os contras, os riscos e os benefícios, e depois, então, se a mãe quiser ser separada ou se consentir esta separação, tudo bem. Se não consentir, então não se pode separar a mãe do bebê. O mesmo para fazer os testes aos recém-nascidos, quer dizer, mesmo que seja uma prática aconselhável, neste momento, até para efeitos de estudo, a verdade é que só se pode testar um recém-nascido se a própria mãe o consentir. Portanto, se a mãe não consentir, o bebê não é testado. Depois, aqui, relativamente à amamentação, pronto, esta é uma das que supostamente vai ser alterada brevemente. Portanto, nem me quero alongar muito sobre isto, porque realmente não faz qualquer sentido, mas, de facto, se as mães não quiserem amamentar, porque pode acontecer não quererem estar perto dos bebés por terem medo deste contágio, então, sim,
Se houver consentimento informado, isto pode acontecer. Sem consentimento informado, sem darmos opções às mulheres e dizer, olha, você se tiver Covid positiva vai ter que ser separada, isto não é consentimento informado. Nem que haja um papel assinado a dizer que consente a separação. Isto não é um consentimento informado, volto a dizer. Aqui, relativamente às recomendações da OMS, penso que também toda a gente conhece, ainda há bocado a enfermeira Ana Cerejeira falou nisto, que não há evidência de que as grávidas comportem maior risco de desenvolver sintomas severos, que diz que todas as grávidas, inclusive as Covid positivas, têm direito a uma experiência positiva de parto, devem fazer pele com pele com os seus bebés, dar colo e até partilhar o quarto. Relativamente à amamentação, podem e devem amamentar se assim o desejarem. Portanto, cá está outra vez o consentimento informado. Se desejarem, podem amamentar, se não desejarem, podem não amamentar. Mas tem que ser sempre uma decisão informada, tem que ser baseada em informação e esta informação tem que ser cientificamente fundamentada para a mulher se poder, de facto, autodeterminar. E aqui, relativamente às recomendações da OMS, ainda dizer uma última coisa, que é o facto de fazerem parte da lei, ou seja, a nossa lei, a lei portuguesa, a lei que falei no início, aqui de 2014, alterada agora em outubro de 2019, aquilo que diz é que as práticas devem ser, as práticas na assistência e na vigilância da gravidez, do parto e do pós-parto, devem se fundar nas recomendações da OMS para uma experiência positiva de parto. E, portanto, é isto que também se deve preconizar e podemos olhar mais para as recomendações da OMS neste momento do que propriamente para a orientação da DGS, porque mesmo em termos de pronúncias de médicos e de enfermeiros, aquilo que se tem visto é que, de facto, não há muita gente a concordar com isto. Até o professor doutor Aires de Campos, o Diogo Aires de Campos, já se pronunciou sobre isto e, portanto, não há sequer consenso entre as pessoas que assinaram a própria orientação e, portanto, o preferível é seguir as recomendações da OMS. Depois, relativamente à vossa atuação, aquilo que deve faltar a vossa prática são os fundamentos científicos e vocês têm essa obrigação de se atualizarem constantemente e verem também as recomendações da OMS e de outras entidades. Neste momento já há muitas entidades a dizer exatamente o mesmo que a OMS, por exemplo, o Royal College. Depois, a lei, portanto, deve-se pautar sempre pela lei, deve cumprir sempre a lei e convido-vos mesmo a lerem esta lei porque tem algumas novidades. E o consentimento informado, que é aqui a parte sempre mais importante, que é mesmo fundamental. Depois, também as recomendações da OMS, como já tenho vindo a dizer, as recomendações para uma experiência de parto positiva e, neste momento, aquilo que também temos da OMS, que é o Question and Answer sobre gravidez, parto, pós-parto e amamentação durante a pandemia, e agora já há um Question and Answer que saiu a 28 de abril, só sobre a amamentação, mas que mantém basicamente aquilo que já estava dito aqui neste mais geral, mas acaba por concretizar um bocadinho mais. E é isto. Se quiserem seguir-me nas redes sociais, eu tenho site, eu estou no Facebook também, estou no Instagram, portanto, se alguém quiser ver alguma coisa, às vezes também faço posts sobre isso, faço muitos posts também dedicados a ESMOs, porque uma das coisas que eu gostava de ver mais acontecer era serem os ESMOs a fazerem a vigilância da gravidez, do parto e do pós-parto. E, portanto, também faço muitos posts para vocês e tenho já alguns ESMOs a seguirem, faço alguns workshops também. E pronto, convido-vos então a irem ver a lei e se precisarem de alguma coisa, entrem em contacto. Muito obrigada. Muito obrigada. Agradeço a precisão, contextualizou os fundamentos, nomeadamente jurídicos, mas também os humanos, que suportam as decisões dos profissionais de saúde, em particular os ESMOs, e agradeço-lhe essa atenção, no sentido de respeitarem o princípio mais básico do ser humano, que é a autodeterminação, e sem o qual nenhum de nós deveria praticar, digamos assim. Eu passo agora a palavra ao Portugal, ao José Portugal, que abordará o tema o plano de parto com contacto pele a pele e a amamentação em tempos de Covid-19. É também, à semelhança dos outros convidados, não posso deixar de fazer uma provocação. Então,
Agora, em tempos de Covid, faz sentido falar de plano de parto? Não será uma perda de tempo? Afinal, os profissionais já sabem e já determinaram o percurso. E nesta determinação, quem é que tem a última palavra em relação às decisões, em relação, por exemplo, ao contacto pela pele, à amamentação? A Mia já nos foi falando um pouco sobre isso. Mas qual é a nossa posição em relação a isso? E quem é que manda nisto tudo? É a grávida? A parturiente? É o acompanhante? É o profissional da saúde? E dentro dos profissionais de saúde, quem é que manda nisto? É o obstetra? É o pediatra? É o ESMO? Quem é que é o dono disto? Passo a palavra ao Portugal, então. Obrigado, Alexandrina, e boa tarde a todos. Não sei se me estão a ouvir bem. Então, antes de responder essa tua provocação, Alexandrina, e no dia em que hoje se comemora o Dia Internacional do Enfermeiro ESMO, quero deixar aqui um grande abraço a todos os ESMOs. Primeiro, tenho a consciência que os ESMOs são a base dos cuidados às mulheres durante todo o seu ciclo reprodutivo e os primeiros nos cuidados às grávidas, parturientes, puérperas, recém-nascidos e família, e principalmente neste tempo de pandemia Covid-19, ainda mais imprescindíveis e cruciais se tornam. Assim, da mesma forma que todos os ESMOs contam, e nós contamos também contigo, as nossas grávidas e recém-nascidos também contam connosco. Por isso, bem-ajam a todos os ESMOs. E agora, então, falando um bocadinho sobre o tema, não estou a conseguir passar o slide. Parece que agora já está. É dever do enfermeiro ESMO salvaguardar sempre o bem-estar materno-fetal, como disse ainda há um bocado a companhia, considerando a liberdade de escolha informada da mulher-casal quanto às suas expectativas em relação ao seu processo de parto, materializando-se estas expectativas no próprio plano de parto. É obrigatório, neste momento, ter em consideração um outro fator extrínseco muito importante, que é o SARS-CoV-2 e a pandemia Covid-19. Estamos convictos que é inequívoco em qualquer situação a necessidade do plano de parto para dar à mulher-casal a centralidade e o protagonismo com liberdade de escolha, facilitando a materialização das suas expectativas para o seu parto. Cabe-nos também a salvaguarda da segurança tanto das mães, pais e recém-nascidos e também, como fundamentais a todo o processo de cuidado, a segurança dos profissionais enfermeiros que os cuidam. Segundo a OMS, não há ainda dados suficientes que possam referenciar se uma grávida infectada pode ou não transmitir o vírus ao seu bebê. Mas, entretanto, em alguns poucos estudos, o vírus não foi detectado em amostras de líquido amniótico, do cordão umbilical, no líquido amniótico, sangue do cordão umbilical ou mesmo no leite materno, não estando documentado até agora qualquer caso de transmissão vertical do SARS-CoV-2. Hoje tive conhecimento de um suspeito caso de transmissão vertical, ainda não há certeza de nada, está em fase mesmo inicial de estudo, mas com certeza não temos até agora qualquer caso de transmissão vertical do SARS-CoV-2. E, além de tudo mais, também estão relatados muito poucos casos de recém-nascidos confirmados com Covid-19. E estes sofreram de sintomatologia muito ligeira, não se sabendo ainda também atualmente qual o caso ao qual havia de contágio. Em relação ao contacto pele a pele, sabemos sobremaneira a importância do contacto pele a pele entre a mãe e o recém-nascido. Este primeiro contacto dá origem a comportamentos neurais que, de alguma forma, são o garante da satisfação das necessidades básicas de sobrevivência dos mamíferos. Este contacto imediato no pós-parto é um período fundamental para a modulação da fisiologia e comportamentos futuros do recém-nascido. Numa revisão de Cochrane que foi feita,
foram identificados vários fatores influenciadores para a mãe recém-nascido que o contacto pela pele proporciona. Primeiro, a influência positiva na interação mãe-filho. Depois, a colocação em pele com pele leva à procura imediata da mama, estimulando o início da amamentação. Isto determina um aumento no sucesso da amamentação na primeira hora de vida e foi referido também um aumento do período de amamentação em exclusivo ao longo prazo. Por outro lado, também, o contacto pele a pele estimula o recém-nascido a utilizar os seus próprios meios para iniciar a amamentação. Contribui também para a estabilização do sistema cardiorrespiratório na adaptação ao meio extrauterino. E os recém-nascidos, em contacto pele a pele, apresentam níveis glicémicos mais elevados comparativamente aos outros bebés. E não se detectou qualquer diferença significativa na manutenção da temperatura corporal com o contacto pele a pele em relação aos outros recém-nascidos. Neste contexto de pandemia Covid-19, muitas dúvidas se levantam mesmo em relação à segurança dos recém-nascidos no contacto pele a pele. Levantam-se a possibilidade de contágio pelo SARS-CoV-2 em mães confirmadas para este vírus. As várias organizações de saúde, tanto nacionais como internacionais, formulam as suas orientações, por vezes dispares, grandemente dispares umas das outras. Assim, em relação à Organização Mundial de Saúde, na sua orientação sobre Covid-19 and breastfeeding, refere taxativamente que a mãe deve segurar o bebê em contacto pele com pele e partilhar o quarto com ele. Por outro lado, a Academia of Breastfeeding Medicine, a ABM, preconiza na sua declaração sobre o coronavírus, de 10 de março, a separação da mãe do seu bebê. As pessoas com infecção confirmada por Covid-19 devem permanecer separadas, incluindo o bebê, exceto durante o momento de amamentação. Por outro lado, a Direção-Geral de Saúde, na sua orientação 18 de 2020, diz que a separação mãe-filho após o parto é um assunto grandemente controverso, pois o risco de contágio do recém-nascido opõe-se a vantagens da ligação e amamentação precoce. É necessário que as instituições de saúde tomem decisões individualizadas, tendo em conta a vontade da mãe, as instalações disponíveis e a disponibilidade das equipas. Sabemos que, mediante isto, grande parte das instituições com serviços obstétricos estão a separar a mãe dos seus filhos logo após o nascimento, exceto, logicamente, nos casos de mãe não confirmada com Covid-19. Também sabemos que, nestes últimos tempos, estão a ser modificadas algumas diretrizes em alguns serviços obstétricos. Nós preconizamos, como mesa, que a decisão sobre o contacto pele a pele deve ser sempre da mãe, após ser devidamente informada sobre os seus benefícios e sobre o risco de contágio, e havendo sempre o cuidado de tomadas todas as medidas de segurança para evitar ao máximo o risco de transmissão. Em relação à amamentação, o contacto pele a pele não está dissociado da amamentação, salvo raras exceções. Não vale a pena estar a referir aqui as grandes vantagens do aleitamento materno, já seguramente conhecidas por todos nós. Importa só realçar que, conforme a Organização Mundial de Saúde, o leite materno é a melhor fonte de nutrição para o recém-nascido. E, além de tudo mais, contém anticorpos, bem como outros componentes imunológicos que podem ajudar a proteger contra doenças respiratórias. Da mesma forma que, em relação ao contacto pele com pele, há várias recomendações, as várias organizações de saúde nacionais e internacionais formulam as suas orientações sobre a amamentação. Da mesma forma, por vezes dispares umas das outras, mas todas elas valorizando os benefícios do aleitamento materno. A Organização Mundial de Saúde, na sua orientação sobre Covid-19 and breastfeeding, faz a recomendação de que a mãe suspeita ou confirmada de Covid-19 deve ser incentivada a amamentar em exclusivo
durante os primeiros 6 meses e com contacto pele a pele e alojamento conjunto. A Academia of Breastfeeding Medicine, ABM, levanta duas hipóteses em relação à amamentação. A sua declaração sobre coronavírus de 10 de março. Na primeira hipótese, refere que a mãe deve ser alojada em quarto individual, com alojamento conjunto com o recém-nascido, mas com distanciamento entre os dois de pelo menos 2 metros, sendo que o único contacto entre os dois seja durante o período de amamentação. Refere também que todos os outros cuidados ao recém-nascido devem ser prestados por um adulto saudável. Numa segunda hipótese, em que a mãe necessite de cuidados mais diferenciados devido ao seu estado de doença e em que seja necessário uma separação temporária, aconselha que seja feita a extração do leite materno como forma de manutenção da lactogênese e o leite extraído oferecido ao recém-nascido por um adulto saudável. A ABM refere também que a opção pela amamentação pela extração do leite e posterior oferta ao recém-nascido são as opções mais razoáveis e também que a opção da amamentação cabe sempre à mãe ou à família. A Direção-Geral de Saúde, na sua orientação 018-2020, refere que, por não haver evidência sustentada de risco de transmissão viral através do leite materno, em situações de separação mãe e filho, recomenda a extração do leite com bomba e o seu desperdício até a mãe ter 2 testes Covid-19 negativos. Nós, como mesa, preconizamos que, da mesma forma que em relação ao contacto pele a pele, em relação à amamentação, deve ser sempre a mãe, após ser devidamente informada sobre os seus benefícios e sobre o provável risco de contágio, e havendo sempre o cuidado de tomadas todas as medidas de segurança para evitar ao máximo o risco de transmissão viral, a tomar a decisão. Em qualquer das situações, e tendo sempre em conta os riscos de transmissão viral por vaporização de gotículas e contágio direto existente, medidas de segurança a ter fundamentais para evitar a contaminação horizontal do recém-nascido. Assim, antes e depois da amamentação e ao de cuidar do recém-nascido ou manuseamento de bombas extratórias, copos, biberons e outros materiais usados com o recém-nascido, uma lavagem cuidadosamente das mãos com água e sabão durante pelo menos 20 segundos e depois secá-las também cuidadosamente. Em caso da impossibilidade da lavagem de mãos, usar em alternativa a solução alcoólica com 60 a 95% de álcool. Usar sempre máscara cirúrgica ou comunitária, cobrindo a boca e o nariz sempre que amamentar ou cuidar do recém-nascido. Evitar a tosse ou espirro, às vezes muito difícil, enquanto na proximidade do recém-nascido, durante a amamentação ou enquanto manipula materiais usados por ele. Em caso de necessidade, nas situações em que a mãe, devido à doença, possa estar impossibilitada da amamentação, haver um adulto não contaminado que ofereça ao recém-nascido o leite materno a extrair por bomba. Em caso de utilização de bomba extratora por impossibilidade da mãe amamentar, esta deve ser exclusiva para aquela mãe e para aquele recém-nascido. Ter em intenção a esterilização de todos os materiais usados na alimentação do recém-nascido, tais como bombas, copos, biberons, tinas e outros, e uma desinfecção cuidada de todas as superfícies que foram tocadas e onde são manipulados os materiais relacionados com a alimentação deste mesmo recém-nascido. Várias organizações internacionais, e tendo em conta os benefícios do aleitamento materno e o efeito praticamente insignificante que este tem na transmissão de outros vírus, recomendam que sejam dadas orientações no sentido de que as mães possam continuar a amamentar. A Organização Mundial de Saúde
considera que, mesmo quando a intervenção médica é necessária, é imperioso incluir as mulheres na tomada de decisões sobre os cuidados que recebem durante o nascimento do seu filho. Assim, Alexandrina, espero ter contribuído e ter respondido ao teu desafio e ter lançado outros desafios para esta discussão. Portanto, dou por terminada aqui a minha apresentação. Muito obrigada, Portugal. Agradeço o rigor dos argumentos que apresentaste e a profundidade da reflexão em torno daquilo que são pedras de toque, quer para os cuidados dos esmos, quer mesmo para momentos especiais e memoráveis para aquela mãe, para aquela criança e para aquele pai ou para a pessoa que ela quiser partilhar este momento. E sem o qual não podemos falar de cuidados de qualidade. Fernando, se puder passar para mim. E agora damos por terminadas as apresentações. E deixe-me só dar umas palavrinhas em nome da Comissão Organizadora. Só um bocadinho, Fernando, sim. Por favor. Temos aqui duas coisas que gostaríamos de dizer. Está bem ainda? Pronto, e então dá-me por fim das apresentações e agradeço à Irene, à Mia e ao Portugal a partilha que fizeram connosco e o cuidado que tiveram de partilhar connosco estas ideias neste contexto também ele inovador. E agora iríamos ter um período de perguntas, não sei se depois o Fernando quer falar antes, mas antes de passarmos a essa parte, nós gostaríamos de... Ora, deixe-me ver, isto não se vê, pois não? Já se consegue ver, sim, sim. Já se consegue ver? Sim. Pronto. Nós gostaríamos de... Não é isto que eu quero, só um bocadinho. Nós gostaríamos de vos lançar um desafio. Onde é que eu tenho isto? Isto agora também. Eu tenho aqui. Gostaria de vos lançarmos um desafio e que respondessem a esta questão. Como pretexto para alguma reflexão sobre o vosso próprio desempenho. Então a questão é, qual é a sua opinião sobre o seu desempenho no sentido de garantir os direitos e os deveres do casal durante o trabalho de parto, o parto e até o pós-parto. Para responderem a esta questão, sugiro que vão a este site, pode ser através do telemóvel, vão a este site e se colocarem este código, 71126, com uma palavra ou duas palavras, caracterizassem esse vosso desempenho, de uma forma simples. E depois de resposta às questões, pode ser um pretexto para pensarmos e refletirmos, e agora sim em conjunto e no nosso dia, sobre o nosso desempenho atual, face às dificuldades, face às oportunidades, face às potencialidades com as quais hoje nos deparamos. Vão ver que as vossas respostas vão aparecer aqui, está bem? Então, como é que fazem isto? É indo a www.menti.com e para conseguirem responder e a vossa resposta aparecer aqui, colocam este código que está aqui, 74126. Está bem? Fernando, eu penso que este slide pode ficar aqui enquanto Fernando fala. Sim. Bem, eu, em primeiro lugar, em nome da Comissão Organizadora, queria agradecer pelo excelente webinar e por as excelentes intervenções de todos os palestrantes. Peço desculpa. E, em especial, à Sra. Presidente da mesa do colégio, a enfermeira Irene Cerejeira, pela excelente iniciativa que teve em organizar este webinar, que vai de encontro a tudo as expectativas que nós tínhamos quando organizámos estes ciclos de webinars que estamos agora a fazer. Vou dar só a palavra à enfermeira Ana Fonseca, que também faz parte da comissão organizadora. Ela não pôde estar presente no início porque tinha uma reunião, mas vai falar agora só um bocadinho também para dizer umas palavrinhas e depois passávamos já às questões, está bem, enfermeira Alexandrina? Com certeza, com certeza. Enfermeira Ana Fonseca. Muito boa tarde, estão-me a ouvir? Boa tarde, sim, com clareza.
Como disse o enfermeiro Fernando, não foi possível estar desde o início, peço-vos desculpa, mas tinha uma outra atividade. Eu começo por agradecer a todos os participantes deste webinar e dar os parabéns aos senhores enfermeiros especialistas em enfermagem de saúde materna e obstétrica neste Dia Internacional da Midwife. Na verdade, vivemos tempos difíceis em que temos novos desafios, portanto, a partilha de conhecimento, de experiências e de reflexões são sempre bem-vindas. E a parte que assisti, verifiquei isso mesmo, que houve aqui uma partilha de conhecimentos que já estão adquiridos sobre esta nova condição e também de umas reflexões que podem ser muito importantes, uma mais-valia para a prática dos enfermeiros especialistas nesta área. Agradeço por isso aos peritos que compõem este painel e, em particular, à mesa do Colégio da Especialidade de Saúde Materna e Obstétrica pela organização da excelente sessão. Um resto de bom dia e de boa sessão para todos. Obrigada. Muito obrigada, enfermeira Ana Fonseca. É um gosto tê-la connosco e espero que também que estes bocaditos também sejam uma partilha para os enfermeiros e para todas as equipas. Em relação às questões, estão a ver como é que as vossas opiniões, as vossas palavras vão surgindo no ecrã e conseguimos ver aquilo que consideram relevante para o vosso exercício profissional. É com muita satisfação que eu olho muitas palavras que aparecem aqui, que foram palavras que tentámos usar ao longo desta nossa conversa e que as pessoas que falaram, a Irene, o Portugal e a Mia, tentaram partilhar convosco. Em relação às questões, eu gostaria de ver as questões que vocês colocam. Desculpem. Que vocês colocam. Eu não sei se existem outras questões, mas eu, para as ver, teria que retirar a partilha, porque não consigo lê-las. Mas posso já fazer aqui uma pergunta que uma colega, a Graça Nascimento, colocou, uma observação que ela fez e uma pergunta que ela colocou, e que poderemos, enquanto eu vou vendo as outras, já lançar. Eu penso que esta questão poderá ser respondida pela enfermeira Irene. E então a enfermeira Graça pergunta-nos se existe uma posição pública sobre este assunto, enquanto a enfermeira Irene estava a falar, uma posição pública da mesa do colégio sobre o assunto, qual era a posição face à amamentação. Penso que depois, acho que talvez na apresentação de Portugal teve alguma resposta a essa sua questão, mas a enfermeira Irene se calhar também pode completá-la. E também questiona sobre se os hospitais públicos, à semelhança dos hospitais privados, testam o casal na altura da admissão. Espero ter sido fiel às suas questões e eu vou vendo as outras enquanto a enfermeira Irene responde. Eu vou tirar este slide só um bocadinho e depois já volto a partilhar convosco, está bem? Para vermos então o que é que mudou e ficou diferente quando cá voltarmos. É só para eu ver as questões, senão eu não consigo vê-las, está bem? Só um bocadinho. Irene? Olá então, mais uma vez. Olá, enfermeira Ana, que não a tinha cumprimentado. Muito obrigada por estar connosco. Relativamente à questão que a colega colocou, a mesa tomou posição pública, claro que sim, logo no início. Nós fizemos 3 pronúncias que estão no site da Ordem. Sobre parto ao domicílio, sobre amamentação e sobre acompanhamento no parto. Fizemos isto numa fase em que se sabia muito pouco e tivemos a coragem de tomar posições que foram aquelas que hoje aqui passamos. Não falámos de parto ao domicílio, mas a nossa posição sobre o parto ao domicílio também está lá numa pronúncia que fizemos. Também denunciamos o facto de não termos sido envolvidos por parte da DGS na elaboração das orientações, nomeadamente aquilo que nos diz respeito enquanto enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica. Também ficámos tristes pelo facto de não termos sido ouvidos.
Relativamente àquilo que a colega perguntou, relativamente ao teste para a Covid-19, os hospitais públicos estão a fazer testes a todas as grávidas e agora há hospitais que já estão a iniciar a fazer ao casal. Tenho conhecimento, por exemplo, que Santa Maria faz e estão agora mesmo a organizarem-se para começar a fazer aos casais. Penso que é uma boa medida, acho que vai favorecer e vai melhorar o acompanhamento no trabalho de parto, tal como passamos a mensagem, é um direito e é um dever nosso fazer tudo para que isso aconteça. Espero ter respondido. Ok, muito obrigada, enfermeira Irene, pela sua resposta. Posso só acrescentar uma coisa? Eu não falei da amamentação, mas aquilo que o Portugal referiu foi a posição da mesa. Foi aquilo que ele falou muito bem, explicou muito bem. Nós achamos sempre que o casal tem que ser envolvido nas tomadas de decisão. E, portanto, fazermos aquilo que eles entenderem. Portanto, acho que o Portugal passou essa mensagem. E a colega pode constatar que é essa a nossa posição na pronúncia que fizemos. Obrigada. Muito obrigada, Irene. Tenho aqui mais observações. Uma observação da Francelina Cruz, da enfermeira Francelina, que nos diz que, de facto, a grávida não perdeu direitos, não é? Não perdeu direito a ter o pai no trabalho de parto, não perdeu direito de ter o contacto pele a pele com o seu filho. Não sei se alguns dos convidados quer fazer alguma observação sobre o assunto, se quer acrescentar alguma coisa. Bem, eu não tenho nada a acrescentar relativamente a isso, porque já foi o que já falei, mas gostava de lhe perguntar se posso responder aqui a umas questões que estou a ver no chat. Assim, mais diretamente. A seguir, olha, a próxima é mesmo para si, porque pergunta juridicamente. Pronto, se quiser abordar essa questão que ia lançar-lhe a seguir, que é sobre o dissentimento por parte do casal, em práticas protetoras da saúde do recém-nascido, poderá ser questionado. Sim, eu não sei muito bem o que é que significa isto do ser questionado. Sim, tudo deve ser questionado, ou seja, se eu tomo uma decisão que, por princípio, os profissionais de saúde veem que pode não estar a ser muito coerente ou que pode estar a ser tomada, por exemplo, por medo ou por outra razão qualquer, que não é uma decisão propriamente informada, seja um consentimento ou um dissentimento, que no fundo já vimos é a mesma coisa, mas é a expressão negativa do consentimento. Claro que isto pode ser questionado, ou seja, o vosso papel como profissionais de saúde é perguntarem, tens a certeza se queres fazer isto? É mesmo esta decisão que queres tomar? Tens aqui os riscos, tens os benefícios, tens que te autodeterminar. É um bocado por aqui, ou seja, sim, pode ser questionado e deve, porque é isso que também faz parte do vosso papel, não é? Que é questionarem, darem informação e esclarecerem, caso eu queira colocar mais questões, caso eu tenha dúvidas, vocês esclarecerem. Portanto, sim, ele pode ser questionado, agora tem que ser respeitado ainda que vá contra aquilo que vocês preconizam como melhores práticas ou protetoras da saúde do recém-nascido. E, efetivamente, quem tem aqui o direito a consentir ou a dissentir relativamente ao bebê é a mãe ou os pais, não é? A mãe e o pai. Depois está aqui outra questão que diz o que é que se pode fazer contra estes procedimentos quando o bebê é retirado, à mãe, quando ainda não há um teste. Portanto, nem sequer estamos a falar de uma grávida Covid positiva confirmada, pelo menos. E o que é que se pode fazer contra estes procedimentos? É assim, já é uma questão muito jurídica e eu tinha que ter o caso à frente para perceber o que é que se pode efetivamente fazer, mas podem-se fazer algumas coisas. A primeira delas, mas lá está, isto é sempre preciso ver o caso concreto, mas a primeira delas é uma providência cautelar. Agora, outra delas é prevenir esta situação, ou seja, se neste caso, como está a pôr, tem uma amiga grávida com parto previsto para julho e que já sabe que neste hospital a prática é esta, então se calhar o melhor será evitar ir para este hospital ou ter esta comunicação prévia com o hospital e já ir avançando o caminho para explicar que não vai consentir e então usar alguns instrumentos jurídicos, lá está,
para que isto não aconteça depois naquele momento. Ou seja, o melhor sempre é antecipar esta situação. Quando nós já sabemos que o hospital que escolhemos tem esta prática, nós devemos antecipar ou mudar de hospital, também é sempre uma possibilidade, ou então entrar em contato com este hospital, dependendo do tempo que ainda temos, não é? E garantir que isto não vai de facto acontecer, que nós não consentimos aquilo e que eles não podem agir contra a lei, sob pena de terem depois processos e outras coisas. Portanto, podem ser responsabilizados penalmente e civilmente, ou seja, além de pagarem uma indenização, ainda podem ter pena de multa ou mesmo de prisão. E pronto, acho que respondi a isto. Sim, sim. Não sei se calhar também poderia acrescentar a sua perspectiva, principalmente jurídica, porque muitas vezes nisso nós temos as boas práticas, temos o sentido de fazer bem, respeitamos a autodeterminação, mas trabalhamos em equipa e por vezes este conjunto de circunstâncias não nos facilita muito o nosso trabalho de parceria com as parturientes e com as pessoas que lhe são significativas. E há aqui uma questão da Joana Bairos, eu acho que não estou a dizer mal, em que também nos questiona sobre a presença do pai e a questão que ela coloca no início é se o casal for negativo, imaginemos que este hospital, que eu não sei qual é, ou esta unidade, decidiu assim antecipadamente que não há presença de ninguém, não há presença de acompanhantes durante o trabalho de parto, e o que a Joana nos questiona é como proceder para que o pai seja autorizado. O primeiro caso que ela coloca é se o casal for negativo, mas ela depois completa, penso eu, que é ela, eu depois começo a ver, é na mesma a Joana, e se for positivo? Ou seja, como é que juridicamente nós podemos fazer ou não? Temos que seguir aquilo que são as orientações da saúde? É assim, depende. Porque na questão do acompanhante, eu não quis abordar muito isto, mas é uma questão que mesmo na lei não é assim tão líquida. Ou seja, há um direito a termos acompanhante, porém, na lei, aquilo que está escrito é que há tantas exceções. Se o profissional de saúde disser que não pode haver acompanhamento, peça ao acompanhamento, desde que seja justificado e que seja registado no processo clínico, há imensas exceções. Ou seja, na verdade, eu não consigo com toda a certeza absoluta dizer que há um direito a acompanhante. E muito menos agora. Porque agora, se antes não havia razão nenhuma para restringir este direito, neste momento há uma razão muito forte, ou pelo menos havia até algumas semanas atrás, que era a falta de material. Certo. Que algumas pessoas não admitiam que existia, mas eu sei que através de muitos profissionais de saúde aquilo que me chegava era que de facto não havia máscaras para toda a gente, não havia EPIs para toda a gente e, portanto, se vamos ter que restringir alguma coisa, vão ser os acompanhantes e não os profissionais de saúde que são necessários nos blocos de parto, não é? Portanto, neste caso eu não consigo. Se eu tivesse o caso concreto, se eu souber que naquele hospital há de facto material, ou se eu souber que aquela família tem aquele material, que aquele pai quer mesmo assistir ao parto e que a mulher quer mesmo aquele acompanhante e eles têm equipamento de proteção, então aí se calhar eu faria qualquer coisa. Agora, sem ter estes dados todos do meu lado, eu não posso dizer que este direito tem que ser ou está garantido assim, por si só, porque não está, de todo, não está mesmo. E esta lei foi passada assim, porque teve a intervenção, na altura, de muitos médicos que fizeram a revisão e que começaram a impor, não é, aqui algumas exceções, nomeadamente nos partos distóxicos, nas cesarianas, portanto, há direito, a lei primeiro diz, há direito a acompanhante mesmo nas cesarianas e em partos distóxicos, e depois mais à frente diz que só se permite o acompanhante na cesariana se ele for expressamente autorizado pelo médico obstetra ou pelo médico responsável. E, portanto, isto aqui, a própria lei se contradiz um bocadinho, e eu lamento imenso ter que dizer isto, mas é a realidade, e, portanto, eu estou aqui para passar a informação tal como ela é, isenta, e, portanto, é uma pena, mas, de facto, este é aquele direito que, neste momento, eu não consigo lutar assim tanto por ele, pela sua garantia, porque de facto, não há assim tantos argumentos. Há alguns, mas não há assim tantos. Portanto, só mesmo perante o caso concreto. Mia, vamos continuar consigo, porque há aqui umas questões que me parecem que também têm a ver consigo. Depois vamos passar para os colegas, mas então eu iria continuar. Com dois assuntos, um com a Filipa Mota Ramos e da outra colega que tem a ver com o contacto pele a pele, que eu já o perdi onde é que ele está, mas está
Eu já vou dizer quem é a colega que faz esta questão, que eu acabei por não escrever. Então, as colegas questionam, por um lado, se os pediatras podem impedir a alta do recém-nascido, ou seja, se há algum fundamento legal, porque não tiraram o exercício do poder parental à mãe e ao pai, não é? Se os pediatras podem impedir a alta do recém-nascido, por falta do resultado do teste da mãe, não é? E de que forma a mãe e o pai podem ir contra este parecer, de que forma eles podem dizer, não, eu quero ir embora com o meu filho, como é que isto pode ocorrer? E a outra questão é também colocada por uma colega que pergunta se a norma do hospital diz que não pode fazer contacto pele a pele, ou seja, a orientação diz que não. A norma, eu penso que será até da Direção-Geral da Saúde, diz que não pode fazer contacto pele a pele, mas a mãe quer fazer, e no plano de parto ela quer ter isto. Qual é a responsabilidade do ESMO neste contexto e até no contexto daquilo que nos falou, a autodeterminação e ao consentimento informado? Como é que nós poderemos construir aqui os argumentos, quer profissionais em termos de evidência, quer em termos jurídicos, que nos garanta momentos especiais para todos? Então, vou responder primeiro à última questão. Okay. O que é que os ESMOs podem fazer? Ora, vocês têm um regulamento de competências que é muito claro mesmo, e eu costumo dizer isto nos meus workshops, que é, vocês têm este dever de zelar pelo cobrimento das boas práticas. Os médicos também, como é lógico, obstetras e não só, portanto, mas se vocês, e em Portugal sabemos que os ESMOs têm estado muito mais, e os próprios cursos o revelam, estão muito mais, têm uma atuação muito mais baseada em evidências científicas do que a obstetrícia, do que os obstetras, certo? Que são muito mais interventivos e olham para a gravidez e para o parto como uma patologia, que não é naturalmente o caso dos ESMOs. Portanto, vocês não podem ser responsabilizados por terem boas práticas. Esta é a boa novidade para vocês. Portanto, se tiverem boas práticas, se vocês agirem de acordo com aquilo que diz a OMS e de acordo com a lei, vocês não podem ser punidos. Ou seja, eu sei que, e isto é recorrente nos meus workshops, aquilo que me dizem é, pois, mas se eu fizer isso, eu depois vou ser penalizado, pode não acontecer nada em termos legais, é verdade, ninguém vai pôr um processo disciplinar em cima sequer, não chega a esse ponto, mas depois sei que sofrem algumas represálias. Isso pode acontecer, de facto, mas vocês têm também, nesse caso, isso já é, no fundo, uma violação dos vossos direitos enquanto pessoas, enquanto profissionais de saúde, e, portanto, vocês aí também têm que se munir de alguns recursos para irem contra isso e portanto, não podem sofrer represálias por terem boas práticas, certo? Podem sofrer represálias se tiverem más práticas. E agora inverto aqui a questão, que é, vocês podem reclamar e vocês podem denunciar quando sabem que há más práticas. E neste caso, aquilo que tem acontecido, e quando sabem que no hospital onde estão a trabalhar, que isto acontece, esta separação, a restrição das mães poderem amamentar, por exemplo, se sabem que isto acontece, e no fundo acabam por, ao não fazer nada, estarem a ser coniventes com esta situação, vocês podem e devem denunciar estas situações, ok? E quando eu digo denunciar, é à DGS, à ARS, à IGAS, para todo o lado que se lembrem e de facto tentar fazer com que esta situação se altere. E sei que muitos já o fizeram e esta pronúncia do colégio também ajudou muito a dar força, não é? Porque no fundo é isto, precisam de se unir e falar todos numa só voz, para que depois possam ser ouvidos pelas entidades superiores. Portanto, esse enfermeiro pode ser responsabilizado perante o hospital? Não pode, à partida não. E se for, vocês podem se defender e têm toda a razão do vosso lado, portanto nada pode acontecer. E depois esta questão da Filipa Mota Ramos, ou não, já não sei. Agora já me perdi qual é que era a outra questão. É questão de pediatra. Pediatra, se podem pedir alta. Não podem. Agora, é assim, a resposta perentória é não podem. Agora, depois o que é que acontece na prática? Mas se vou telefonar para o juiz, para o tribunal, para o DIAP, para não sei o quê, para o Ministério Público e vamos inibir a responsabilidade parental. Certo. Podem fazê-lo, efetivamente, mas sinceramente eu duvido que algum juiz vá concordar com isto, não é? Porque à partida, e sabendo que há um direito à autodeterminação em saúde e que, em princípio, não há nenhum risco associado, quer dizer, há um risco mínimo, mas é o mesmo que toda a gente corre, não é? Nós podemos estar a viver na mesma casa. Aliás, os enfermeiros estão em risco de serem Covid positivos, praticamente todos, porque vocês todos os dias estão no hospital, certo?
E, portanto, vocês correm um risco enorme e muitos de vocês continuam a viver na mesma casa com as vossas famílias. Eu sei de enfermeiros que estão muito mais recatados, ou seja, estão só em 2 áreas da casa e evitam tocar noutras coisas e estão sempre a limpar as superfícies, ou seja, no fundo acaba por ser um bocadinho isto. As pessoas não precisam de estar internadas por serem Covid positivas e nós sabemos disto, a menos que tenham sintomas e que estejam mesmo doentes, as pessoas vão para casa. Não precisamos estar a encher as camas todas que há nos hospitais. Portanto, neste caso, é a mesma coisa. Portanto, convém é que esta mãe, antes de saber o resultado, tenha alguns cuidados, não é? Que tenha mais cautela relativamente àquilo que, pronto, à forma como lida com o bebê, como toca, como, pronto, mas isso também faz parte do consentimento informado, não é? Dá-se essa opção e explica-se o que é que tem que fazer se quiser efetivamente ir para casa com o bebê. Certo. Muito obrigada. Muito esclarecedor. Nós precisamos. Pois é. Pronto, eu agora já mostrei este diapositivo, mas tenho aqui algumas questões. Agora, se calhar, entre a Irene e o Portugal, há aqui uma questão relacionada com da Ana Luísa, que nos pergunta se o que é que acham, qual é a opinião que têm sobre o facto de fazerem o teste de Covid à grávida e depois, quando vem o resultado do teste, fazem a indução do trabalho de parto. Eu não sei se a nossa... não sei se somos nós que tomamos essa decisão, mas não sei se o Portugal ou a Irene querem falar. A Irene diz que vai responder. Ora bem, se pensarmos, efetivamente isto é uma prática, isto foi recomendado pela Ordem dos Médicos e tudo o que é recomendado pela Ordem dos Médicos é feito, pode ser bem, pode ser mal, mas é feito e é implementado nos hospitais, porque quem depois acaba por implementar as coisas são diretores de serviço que são médicos. Se pensarmos, efetivamente estamos a fazer isso, agora é assim. O que é que acontece? A grávida vai fazer 2 dias antes, vai fazer o teste para a Covid, certo? E depois, se vier o resultado negativo, vai ser induzido o parto. Mas isto é sempre uma falácia, não é? Porque ela pode sair do hospital e pode ter um contacto de risco. E pode, efetivamente, ter um resultado negativo e estar em período de incubação Mas, efetivamente, é assim que estamos a trabalhar. Parece muito mais seguro e muito mais correto fazer o teste no dia da admissão em trabalho de parto. Aí sim, fazer o teste ao casal. E aí, estes testes rápidos, que demoram cerca de 1 hora, isso sim. Agora, da forma como estamos a fazer e está a fazer a maioria dos hospitais, não me parece ser o melhor para os casais, mas efetivamente é o que está a acontecer. Posso também responder a uma questão que eu vi, não sei quem é colega, mas vi assim rapidamente, porque desaparece rapidamente as questões, que perguntou relativamente ao porquê que estávamos a dizer CTG contínuo. Nós falámos na altura sobre o CTG contínuo e falámos no compromisso da perfusão placentária, pela diminuição do oxigênio. Mas também dissemos que, portanto, isto pode acontecer, mas o ESMO faz o seu juízo clínico e se ele tem um traçado com uma boa variabilidade, com boa vitalidade, um traçado perfeitamente normal, ele clinicamente vai ajuizar e pode interromper para aplicar técnicas não farmacológicas, para aliviar a utente, para deixar descansar, mas isso depois fica ao juízo clínico. É só para estarmos atentos e sabermos que isto pode acontecer. Espero ter sido clara. Muito obrigada. Ora, vamos ver aqui, há aqui outras questões. Vou deixar aqui a da Flor para o fim, que eu acho que podemos terminar com este desafio e por isso não vou dizer. Aqui há uma colega que pergunta, a Ana Luísa, também é a colega que fez a questão da indução do parto, penso eu, e que nos pergunta se é possível a grávida, ou aqui ela diz pessoa, se pode recusar a fazer o teste pré-agendado. Eu acho que a apresentação da Mia responde a isto, a pessoa... Sim. Certo? Sim, pode recusar tudo e esse direito tem que ser respeitado.
Quem está sem som? Alguém estão a dizer que não, Quem está com não som? sei se foi a mim, se foi a si. Pois. Bom, eu vou repetir só aquilo que eu disse, que foi, de facto, podem recusar o teste agendado. Um som, eles dizem que não se ouve. O som parou. Pois. Não está. Eu estou a ouvi-la bem. Pois, eu também. Fernando, Eu estou a ouvir muito bem. pois. Deixei de ouvir, não tem som, mas tem muitas pessoas a referirem. Estamos todos a ouvir, não sei porque é que... Pois. É que a maioria do... Mas há pessoas que ouviram. Mas olha, não temos som, sem som. Estranho. É. A Flor diz que está a ouvir bem. Mas a Fátima Ok. E como ela já ainda está a falar, Mas eles não me conseguem ouvir. Sim, conseguem ouvir? Sem som, nada. Ora, Fernando, ora tente falar. Ora, pergunto se estão a ouvir. estão-me a ouvir a minha? Eu escuto, diz o Picão. Ainda bem, amiga. Depois da resposta, sobre a questão da parte. A Marlene ouve perfeitamente. E a mim conseguem-me ouvir? A mim conseguem-me ouvir? Sem som. Sem conta de som. Ouve-se perfeitamente. Mas, de facto, aparece aqui o símbolo do microfone cortado quando vocês falam. Se calhar só nós é que conseguimos ouvir. Não, não, não. O microfone é que eles não conseguem falar, só conseguem ouvir. Ok, quando aparece mesmo quando a Eu outra recomendo- pessoa está a falar? Quem não está a ouvir, espera aí, eu vou-me escrever é melhor. É. A Sabina ouve bem. Sabina de Coimbra. É? Beijinhos. Clara está sem som. Eu, parte, não consigo ouvir. A Flor também não. Saí e voltei a entrar. Tenho de colocar no play. Será que é a hora? Por exemplo, Não, no não, não, Zoom. não. A hora Não tem. Eu programei isto para fechar às 5. Ok. Mas São mesmo assim ele 44. deixa continuar. Mas há muitos colegas Has not que... yet arrived. Please stand by. Já tem É só mesmo. uma colega. Há um Márcio está a dizer que a mensagem que lhe aparece é aquele the host has not yet arrived, please stand by. Olha, mas já começam a haver som, só ouço um texto ou som em inglês. A mim também dá a mesma mensagem que ao Márcio. Eu consigo ouvir perfeitamente. Ainda bem, Rita, boa! E a Olga diz que continua sem som, que desligou várias vezes e continua sem som. A maior parte continua sem som. Boa, amiga! Quando se entra e sai, surge uma informação a dizer que o host did not yet arrive. Oh, Fernando, ainda não chegou? Ouça a mesma mensagem em inglês. Eu também estou a ouvir. Boa, Marlene! Ouça a mensagem. Já estou a ouvir. Olha, já estão, a Anabela também já. Olá, Anabela, beijinho para ti. Já estão, tentem ir ao comunicar em cima. Olha, a Rosa está a sugerir, tentem ir comunicar em cima e a conexão áudio. Isso é mesmo, não é para agora. Giro ir ao círculo com 3 pontos e clicar no Audio Connection. Olha, a Alexandra está a dar a mesma sugestão que a Rosa. Ou sim em inglês.
It does. We are speaking English. That's why. Já dá, olha, tenho aqui colegas que já dá. Ouço muito bem, estou a ouvir bem. Essa sugestão, o Márcio está a dizer que a sugestão da Rosa e da Alexandra, penso eu, não é possível ainda ouvir. Saí, voltei a entrar e continua sem som. Oh, Rosa, por favor, escreve outra vez a mensagem que escreveste, que é para os colegas. Mas, sem som. Rosa Pereira. Olha, a Ângela já ouve. Habitualmente só tem disponibilidade das apresentações, não depois dos debates, perguntas e respostas. Ana Luís. Obrigada, Rosa. Há aqui uma colega e o Márcio já experimentou e resultou, que é ir ao comunicar em cima e depois clicar na conexão de áudio. Já tenho som, diz a Rosário. Clicar em conexão áudio. A Marlene confirma. Enfermeira. Em relação às apresentações, enquanto se resolve o som de áudio, eu dizer que se as colegas disponibilizarem as apresentações, nós depois enviaremos para todos os participantes. Obrigada. Certo? Certo, muito obrigada. Lê a pergunta, por favor, da Teresa Silva. Teresa Silva de Coimbra, certo? Ou não? Que tal? Olha, já estamos. Eu penso que já poderíamos dar continuidade, certo? Porque acho que as pessoas... Há aqui a Marília que diz que o problema mantém-se. Como é que nós a poderíamos ajudar? E a Cristina também diz que não consegue. Já conseguiu. Pois é. Já saímos bem. Se querem as colegas a referir-se... Eu perdi aqui a comunicar e perdi a conexão de áudio, mas agora já está a funcionar, porque não aparecia a conexão de áudio, só aparecia a conexão difusa. Acho que está a ficar uma... Olha, eu aqui já perdi as perguntas. Eu já perdi a pergunta. Enquanto vocês estão a resolver as questões, contribuirão para a recomendação que diz? Ok. Certo. Deixa eu ver se eu escrevo, para a gente não perder. Enquanto estão a tratar destas questões de sessão, a ver se eu consigo tomar conta aqui de algumas questões, apesar de só termos 10 minutos. Bolinha. Fiabilidade. Oh, boa! Vocês estão a conseguir, não estão? Carregar. Uma questão cá em cima, que é chefes. Não sei se... Eu acho que vou fazer uma questão e depois, enquanto respondem, eu analiso, só para não estarmos aqui a ocupar tempo, que só temos 10 minutos. Sandrina, se quiser dar a voz a alguns colegas conseguem falar ao microfone, se quiserem fazer as questões. Sim, também podemos fazer isso, mas como só temos 10 minutos, vamos ter que fazer uma seleção e, se calhar, quem sabe, voltarmos a fazer uma reunião como esta, porque eu acho que funciona. Pronto, podemos usar isto como uma referência para novas iniciativas. Então, uma questão que eu tenho aqui, que eu ia deixar para o fim, mas se calhar vou lançá-la agora, ou então vou lançá-la mesmo agora, esta da enfermeira Teresa, e mantenho a ideia de deixar aquela para o fim, que é, aqui a enfermeira Teresa pergunta à enfermeira Irene, e especifica que é ela, que tem a ver com a questão das chefes e dos gestores, e que na assistência, no sentido de desenvolver umas boas práticas, ela questiona se o diálogo com as equipas da enfermagem, como é que os chefes, não é, destas unidades poderão
favorecer ou ativar o diálogo com as equipas de enfermagem? E de que forma podem melhorar isso? Eu penso que será isto que estará a perguntar. E que na maternidade onde trabalha, o recém-nascido filho de mãe positiva é transferido após o parto para um hospital pediátrico e só quando a mãe tem alta é que vai para o serviço, e quando a mãe tem alta vai para o serviço de infecciosas, ou seja, do que eu percebo aqui, mãe e filho ficam separados e mais do que ficar separados no mesmo edifício, ficam em edifícios diferentes, não é? E a questão também é, para além de serem transferidas entre maternidades, ou seja, eles ficam em espaços físicos completamente diferentes, sempre que o resultado é positivo, pois uma é Covid e outra não, certo? Não sei se estou a perceber bem a questão. Mas a questão é de que forma podemos favorecer o diálogo das equipas de enfermagem, digamos assim, de forma a ter boas práticas. Penso que da questão, eu acho que essa é a principal questão. Não sei se estou a vamos ver se a enfermeira tem a dizer sobre isso. Espero ajudar. Estão-me a ouvir? Não. Sim. Ok. Essa pergunta é complicada. É complicada porque um chefe, um enfermeiro-chefe, um enfermeiro gestor, tem que ser um líder. Parece uma frase feita, mas efetivamente é verdade, e tem que ser líder no conhecimento, líder nas relações, de ser capaz de aqui haver isto, de empoderar as equipas, e uma das estratégias que eu acho que nós podemos melhorar as equipas e construir equipas coesas, seguras e competentes é através da formação. Portanto, promover formação em serviço de acordo com aquilo que nós, enquanto enfermeiros-chefes, sentimos que há dificuldade da equipa, dar a conhecer as práticas de outros serviços, promover visitas de turno, utilizar as passagens de turno para falar sobre um assunto. Imaginem que temos uma utente com uma patologia complicada, com cuidados diferenciados, falarmos sobre o assunto. Se não soubermos, pedir a um elemento da equipa para ir ver esse resultado, para ir estudar e para depois partilhar com a equipa. Portanto, penso que há várias estratégias, acho que é preciso gostarmos do que fazemos e querermos crescer, e acho que isso parece-me ser possível. Relativamente àquilo que falou sobre uma mãe Covid, com um recém-nascido que é afastado da mãe, nós já dissemos isto no início. A minha opinião, Irene Esmo, é que isso não deve ser feito. Mas, já disse, de acordo com o regulamento das nossas competências específicas, nós, quando temos uma patologia associada, deixamos de estar no nosso campo verdadeiramente autónomo. Acabamos por ter intervenções interdependentes. E aí é aquilo que diz a doutora Milhas, que o direito aqui tem mais poder do que as nossas palavras. É denunciar, porque efetivamente existe muito esse medo. E eu acho que nós também no início estávamos todos apavorados. E acho que à medida que o tempo vai passando, à medida que vamos tendo EPIs, e tal como disse também a minha Negrão, no início não tínhamos tanto material disponível, agora temos, e eu acho que temos que repensar as práticas. E não concordo com essa estratégia. Não faz sentido e não concordo. Portanto, não sei o que digo. Espero, acho que não foi muito explícita, mas até, pronto, acho que disse alguma coisa. Não posso dizer mais. Eu vi, foi uma pergunta aqui, de alguém que dizia que, relativamente aos testes, não estava claro, havia qualquer confusão. Eu não consegui perceber muito bem. Eu acho que... rápidos não eram... Sim, ok, pode ser. Os testes rápidos não são tão fiáveis quanto os testes que fazemos agora. Certo, se aliarmos a técnica, se aliarmos tudo, também agora, se não tivermos uma boa técnica, também o teste não é fidedigno.
parece-me, apesar de tudo, na minha opinião, parece-me ser mais adequado do que este que o utente sai do sítio onde nós fazemos o teste e vai à vida dela. E, portanto, nós não sabemos, a partir dali, que contactos é que ela tem. Mas, efetivamente, e vocês sabem isso tão bem ou melhor do que eu, qualquer grávida que entra no serviço de obstetrícia sem teste para Covid, meu Deus, é uma complicação. Daí termos que tomar esta medida. Mas, efetivamente, o teste rápido é, para mim, a solução mais adequada. Apesar dos falsos negativos, concordo, mas dentro do que temos, eu acho, é a minha opinião, acho que é um recurso melhor do que o outro teste. Eu estou com pena porque alguns não conseguem ouvir. Vamos ter que repetir uma coisa parecida sobre essa para tentar compensar aqueles que, entretanto, não consigam ouvir. Mas eu também sei, não é, enfermeiro Fernando e enfermeira Ana, que vai ser gravado, não é? Será a ser E que vai gravado ser e depois enviado, será certo? disponibilizado. Sim, E vai ser certo. disponibilizado e os colegas terão a oportunidade de ouvir aquilo que não foi possível neste momento. Sinto muito, mas pronto, estas coisas são novas para todos e há sempre estes pequenos imprevistos que acontecem. Com certeza, quando fizermos a próxima vez, faremos melhor, vão ver. Pronto. Posso responder aqui a uma questão? Sim, pode, que eu já ia acabar as questões, porque são 5 horas. Sim. Podemos, não podemos, enfermeiro Fernando? Sim. Esta é mesmo muito rápida. Alguém pergunta, uma Cristina Bastos pergunta se o casal é obrigado a aceitar a indução do parto. Pois, claro que não é obrigado a coisa nenhuma. Não há aqui obrigação nenhuma. Portanto, o casal ou a grávida pode recusar qualquer coisa. Portanto, se pode recusar outras coisas, também pode recusar a indução. E sim, pode, e em algumas situações deve, quando estão a fazer induções às 39 semanas, só porque o teste está negativo. Pronto, é isso. Aqui a Diana, que está preocupada porque está grávida e tem receio de ter que vivenciar esta situação na primeira pessoa. Compreendo perfeitamente a apreensão que ela refere, acho que todos nós compreendemos. E eu não sei. Eu não sei se alguém quer dizer alguma coisa, talvez a enfermeira Helena consiga dizer alguma coisa. Eu quero dizer que vai ficar tudo bem. O lema é este, desta pandemia. Acredito cada vez mais, durante o meu exercício profissional, que se nos protegermos de forma adequada, vai ficar tudo bem. Olha, só para acrescentar muito rapidamente, eu não sei se vai ficar tudo bem, não consigo dizê-lo assim. O que eu sei é que esta pandemia trouxe muito mais consciência às grávidas daquilo que são os direitos delas, porque a partir do momento em que perceberam que perderam alguns direitos, que na verdade nunca estiveram garantidos porque não eram cumpridos em muitos hospitais, começaram a preocupar-se mais, começaram a procurar mais informação e começaram a perceber que afinal a obstetrícia em Portugal não é bem aquilo que se pensava. E mesmo quando diziam que elas tinham um direito a uma data de coisas, na verdade, se calhar não tinham, porque estes direitos não eram cumpridos. E, portanto, se há coisa boa que esta pandemia trouxe, foi realmente esta consciência das grávidas, dos casais, de que realmente têm direito e eles têm que ser cumpridos, seja durante a pandemia, seja no antes e seja no após a pandemia. E, portanto, isso acho que foi das melhores coisas até agora e tenho assistido a muitas grávidas também que me contactam, não é? Neste sentido de perceberem quais é que são os direitos que têm e como é que os podem efetivar, porque isto não basta ter direitos, não é? É preciso saber também como é que os efetivamos e esta tem sido a grande luta, na verdade. Vamos indo. Talvez este momento também seja um momento crítico para repensarmos isso, não é? Este momento em que tudo se põe em causa, também seja um momento para repensarmos. Os outros repensarem em si, e, como eu disse no início, as pessoas, que isto é novo para toda a gente, enquanto cidadãos, mas também como profissionais de saúde. E para terminarmos, eu gostaria de colocar a questão da Flor, que ela pergunta-nos uma coisa engraçada,
que nós também precisamos, mas ela refere-se às grávidas. Eu não sei qual de vós quer responder a isto, mas, ou se todos querem fazer algum comentário sobre isso, para terminarmos. E a questão é como é que nós poderíamos empoderar as grávidas, os casais, sobre a probabilidade de alteração desta prática em conformidade com as orientações da OMS. Ou seja, como é que nós fazemos isso? Alguém tem alguma solução que queira partilhar connosco? Ora, passo a palavra a quem achar que tem caminhos para se fazer no sentido de empoderamento das clientes. Bem, vou dar a minha opinião. Conhecimento é empoderamento. E se nós, efetivamente, se acho que entendi bem a questão, se nós, junto das nossas clientes, as informarmos, promovendo a literacia em saúde, eu acho que elas vão compreender. Acho que elas compreendem. Às vezes, mesmo até ao nível dos planos de parto, temos muito, às vezes alguns colegas dizem, são planos de parto utópicos, são. E eu, da experiência que tenho, os casais percebem muito bem que efetivamente fazem escolhas, mas que não há escolhas definitivas. No momento X, pode mudar tudo aquilo que está planeado. Relativamente a esta questão, é mesmo informar, querermos mudar, nós mesmos, nós também queremos, temos que querer mudar as nossas práticas e eu acho que é possível, aliando sempre isto a dotações seguras, equipamento de proteção individual, que não falhe nada disto, para efetivamente sermos nós, profissionais, protegidos e protegermos os nossos utentes. Não sei se respondi, espero ter respondido. Certo, muito obrigada. A Flor está aqui a acrescentar que esta questão surge porque nos Açores, e olá Açores, os pais não são autorizados a assistir ao parto e a visitar os filhos. Pronto. E se virmos, volta tudo ao mesmo. Andamos todos à volta do que nós gostaríamos que fosse, daquilo que está a ser. E se o enfermeiro Fernando passar poder da partilha, eu mostrava só antes de terminarmos o resultado, muito obrigada, o resultado final das vossas respostas, só para refletirmos em conjunto. Tenho pena que nem todos tenham feito isso, porque é um exercício muito fácil de fazer. Mas eu não terminaria eu, passaria a palavra à nossa Presidente, à Presidente da Mesa do Colégio da Especialidade, para ter as honras de terminar e fazer algumas observações sobre o resultado das opiniões das nossas colegas. Foi um gosto estar convosco, espero que isto volte a acontecer e que nos voltemos a encontrar. Acho que podemos terminar em grande, porque aquilo que sobressai daqui é o respeito, é o empoderamento, é a empatia, é o profissionalismo, a informação, a enfermagem, penso que são segurança, portanto, penso que efetivamente a evidência também, o desafio, penso que está tudo dito e que nem sempre é fácil, mas é possível. Obrigada pela vossa participação. Espero eu que tenham gostado, que tenhamos contribuído para vos retirar algumas dúvidas e não vos criar mais dúvidas e que tenhamos sido capazes de vos motivar para vos determinar a exigir a presença do pai, a presença do convivente significativo no parto e a melhorarmos as nossas práticas sempre com segurança e sempre com os nossos clientes no centro dos cuidados. Obrigada. Todos os erros contam, por isso contamos contigo. Bem, vou dar a voz a toda a gente, vai ser muito ruído. Obrigado, Deixa isso, já levo para baixo. Isto é para quando o outro numa segunda vai fora, fica ali. Honra de terminar, que eu não sei que andem Arrascado.
A todos.